Dando continuidade então às nossas gravações, agora eu falo contigo da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Então olha só, quando eu utilizo a expressão tutela antecipada, eu estou antecipando aquilo que é o pedido principal da ação. Então, ó, antecipando, estou grifando só o A aqui, tá? Então, procedimento de tutela antecipada significa antecipar aquilo que está sendo solicitado. Agora, quando eu utilizo a expressão antecedente, significa que vem antes do próprio pedido. Então, antecedente no sentido de vem antes do próprio pedido. Qual pedido, paixão? Vem antes do pedido principal. Vem antes do pedido principal. Ok? Então, se você entendeu essa mensagem para gravar antecipada requerida em caráter antecedente, você tem que voltar lá naquele desenho que fizemos de forma inicial. Ó, tutela de urgência pode ser antecipada e cautelar. Eu estou falando agora da antecipada, estou falando dessa aqui, ó, antecipada, de forma antecedente. Por que antecedente? Porque antecede a petição inicial, e de forma incidental porque é um incidente dentro da petição inicial para serem discutidas. Então, neste vídeo, eu falo disso aqui, ó, dessa regrinha do jogo aqui, tá bom? Então, voltem lá comigo. Opa, deixa eu voltar aqui. Da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, então vem comigo. Toda vez que você tiver uma situação em que essa urgência for contemporânea à propositura, quando você fala contemporânea, significa que é ali do momento, né? Ela está vindo antes, quase, ou melhor, junto com a propositura da ação. Então eu vou requerer essa urgência contemporânea. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura, quer dizer, antes, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido da tutela com a exposição da lide. Ó, você faz uma exposição da lide, você diz o que é de direito que você busca, qual o perigo de dano, o risco e o resultado útil do processo. Ou seja, qual o perigo de dano ou risco para o resultado útil do processo. Então, o que eu quero dizer a você? Quero dizer a você que você está antecipando o pedido de uma petição inicial. Por quê? Porque a urgência ela é contemporânea. Então, o que você faz? Você já entra pedindo a urgência, já fala para o juiz o que você quer, faz uma exposição do seu direito e diz assim, ó, excelência, eu estou pedindo isso porque se o cara não fizer a cirurgia do coração, antes de dizer se ele tem direito ou não por causa do plano de saúde, ele vai morrer. Então, reconhecer o direito dele é importante para que não haja perigo de dano, de risco ou ao resultado útil do processo. Tá bom? Então, muito importante que você visualize essas situações aí. Muito bem. Feito isso, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação da sua argumentação. Por que ele deverá aditar? Porque o cara adiantou o pedido dele. Aditar é completar. Ele foi direto naquilo que ele queria. O que ele queria? Me dar o resultado aí útil do processo. Depois ele tem um prazo de 15 dias para aditar. Tome muito cuidado, porque quando ele fala de tutela, né, nessa tutela antecedente aqui, requerida, ou melhor, antecipada, ele fala em aditar. Quando você estudar comigo cautelar, ele fala que o cara terá 30 dias para entrar com a petição inicial. Então aqui ele já fez o pedido, ele só vai aditar, ele só vai completar e aí eu tenho um prazo de 30 dias, tá bom? Ele completa de sua argumentação a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido da tutela final em 15, olha só, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar, ou em outro prazo maior que o juiz fixar, tá bom? Então essa é a ideia, outro prazo maior que o juiz fixar. Faço a citação do réu, esse réu será citado para participar de uma audiência de conciliação e mediação, que você estudará comigo daqui a pouquinho, quando começarmos o processo e procedimento. Se não teve composição, será contado na forma do 335. Alex, o que fala o 335? O 335, que eu estudarei com você mais adiante, ele diz o seguinte: se você não quer participar da audiência de conciliação e mediação, meu amigo,
Então, a partir de agora, conta-se o prazo para contestação. E o prazo da contestação é sempre no prazo de 15 dias. É esta a regra, tá bom? É a partir do momento que você desiste, começa a contagem do prazo para você. Isso que você tem que ter em mente, de forma clara e de forma objetiva. Feitas essas observações, você continua aqui comigo então. Não realizado o aditamento a que se refere esse inciso, o processo será extinto. Quer dizer, o cara vai lá, pede para antecipar e depois ele não adita no prazo de 15 dias. Eu não vou julgar o mérito, não vou nem decidir. Então eu, como juiz, faço uma sem resolução de mérito. Tá? Agora, se eu estou aditando, significa que eu já entrei com uma tutela antecipada e nessa, olha só, voltem lá comigo, ó. Eu já entrei com uma tutela antecipada requerida em caráter antecedente e se eu entrei, eu peticionei, eu paguei custas. Então, se eu já paguei custas, na hora que eu falo de aditamento, que significa completar, eu não tenho que pagar novas custas. É por isso que o texto da lei fala sem incidência de novas custas processuais. Sem incidência de novas custas processuais. É essa a ideia, tá bom? E nessa petição inicial, a que se refere o caput, o autor terá de indicar o valor da causa, sempre indicando o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido da tutela final. Deve levar em consideração o pedido da tutela final. É esta mensagem, este é o comando que você deve ter aqui no seu texto da lei, tá certo? O autor indica na petição ainda que pretende valer-se de benefício previsto no caput. Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o juiz falou, ó, você está falando, mas eu não vejo situação de tutela antecipada. O órgão jurisdicional determina a emenda da petição em 5 dias. Se o cara não emendar, significa, se o cara não completar em 5 dias, ele vai indeferir, né, sobre pena de indeferimento, e de processo ser extinto sem resolução de mérito. Não tem por que eu analisar o mérito se você não cumpriu aquilo que eu pedi dentro do prazo de 5 dias. Então, ó, sobre pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. É este o comando do texto da lei. Tá bom? Agora, essa tutela antecipada, concedida nos termos do 303, ela torna-se estável se o cara não interpôs o recurso. Como assim, Alex? Se torna estável se o cara não interpôs o recurso? Lembra da historinha? Eu entro com uma tutela antecipada para fazer a cirurgia do coração, porque o plano de saúde está falando que não quer. Aí o plano de saúde faz a cirurgia. Aí o plano de saúde pensa, nossa, tem que brigar com ele, se tem direito, se não tem direito, por causa de uma interpretação aqui do contrato, deixa quieto. Então ele não recorre. O que acontece com a lide? Já fez a cirurgia mesmo, fica estável. Tá? E se fica estável, se ninguém quer falar mais nada sobre isso, fica extinto. É essa a regrinha. Agora, no parágrafo 2º, fala que durante um determinado tempo ainda, o plano de saúde pode, estou dando um exemplo do plano de saúde, rever, reformular ou invalidar a tutela antecipada. Tá? Qualquer das partes podem fazer isso, não só o réu. Olha só, qualquer das partes poderá demandar outra com o intuito de rever, com o intuito de reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Qualquer, tá? Feitas essas observações, até que não seja revista, ela vai conservar os seus efeitos. Então aqui, ó, conserva os seus efeitos. Não revista, conserva os seus efeitos, tá bom? Parágrafo 4º. Qualquer das partes pode requerer o desarquivamento. Quero brigar. Então vou lá, solicito o desarquivamento. O que é desarquivamento? Tirar o processo do arquivo em que foi concedida a medida para instruir a petição da ação, prevendo o juiz que a tutela antecipada foi concedida. Quer dizer, eu quero discutir de novo sobre aquele determinado assunto, sobre aquela cirurgia, sobre o plano cobrir ou não cobrir os riscos, tá certo? Eu quero discutir novamente sobre esse assunto e para discutir novamente sobre esse assunto, eu pedi o desarquivamento e o juiz ele é prevento. O que é prevento? Ele vem primeiro.
É ele que vai julgar a minha petição inicial. Ele julga a minha petição inicial que está trazendo sobre o assunto do desarquivamento ou para discutir determinado assunto. Tá bom? Quanta coisa, Alex. É informação, mas perceba que tudo tem um raciocínio aqui, né? Percebam que no parágrafo 5º, esse direito de ficar revendo extingue-se após 2 anos, então ele pode pedir a revisão, a anulação de todos esses atos da tutela no prazo de 2 anos. Depois de 2 anos ele não faz isso, tá bom? E o parágrafo 6º ele fala de coisa julgada. Alex, o que significa coisa julgada? Você tem que lembrar que coisa julgada significa quando não cabe mais recurso. Então, eu dei a tutela antecipada. O cara não fez manifestação e ficou estável. Depois, em algum momento, dentro do prazo de 2 anos, ele quer reaver, ele quer invalidar um determinado ato. Pode fazer isso? Pode. Só que após esses 2 anos, ele não pode fazer mais isso. Aí vem o parágrafo 6º para a gente terminar, e ele diz o seguinte: a decisão que concede essa tutela não fará coisa julgada. Então, a decisão que concedeu a tutela não faz coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que irá reavir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes. Tá? Então, não faz coisa julgada. Mas aí eu tenho a estabilidade, lembra? Que se o cara não recorreu, é estável. Então, para mudar essa estabilidade, você tem que recorrer, você tem que pedir a anulação e a revisão. É este o comando do texto da lei. Tá bom? Ficamos por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!